Olá, o meu nome é Samad, eu sou fonoaudióloga do universo da audição aparelhos auditivos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a audição das crianças. É muito importante que a perda auditiva na criança seja detectada precocemente. A criança, ela aprende a falar ouvindo a fala das outras pessoas. E se ela não ouve direito, ela vai ter dificuldades no desenvolvimento da linguagem e da fala. Por isso, é de extrema necessidade que os pais observem o desenvolvimento dos seus filhos. Alguns sinais são indicativos de perda auditiva. Por exemplo, quando o bebê não se sobressalta diante de sons intensos. Então, às vezes, o bebezinho tá lá no berço, bate a porta, ele não muda o seu comportamento, estoura um rojão, ele permanece ali tranquilo. O normal da criança que ouve é se sobressaltar, né? Outra coisa, quando os bebês e as crianças pequenas, né, elas fazem muito barulho para brincar, então a criança fala alto, grita, ela faz muito barulho, porque ela não tem noção do barulho que ela tá fazendo, da altura da voz dela, porque ela não ouve direito. Quando um bebê de mais de 3 meses, né, ele já tem condições, maturação neurológica, condições motoras de movimentar a cabeça, esse bebê, quando você fala com ele, ele não olha para você, tá? Ele não dirige o olhar para a pessoa que está falando com ele, tá? A criança que não ouve direito também, ela não se interessa por brinquedos sonoros, então o bebezinho, né, ele chacoalha, ele gosta do chocalho por causa do barulho, né? Esse bebê não vai se interessar por esses brinquedos que emitem sons, porque ele não ouve os sons, tá? Dos brinquedos, tá? Outra coisa é o balbucio, né? Então a criança pequenininha, né? O bebê, ele balbucia, ele produz aqueles sons, né? Como se ele estivesse brincando mesmo com a voz. A criança que tem perda auditiva, ela vai parar de balbuciar. No início, ela vai balbuciar, que é uma coisa mais reflexa, mas aí ela vai parar porque ela não vai ter o feedback, ela não vai ter o retorno da própria voz, né? A criança que ouve direito, ela continua, né? O balbucio, ele vira uma brincadeira com os sons. E ele vai treinando, né, a produção dos sons, ele vai articulando sons diferentes, ele brinca com a voz. O bebê que tem perda auditiva, não. Ele balbucia no começo e para depois, né? Ele para de balbuciar, ele para de produzir sons, porque ele não tem o retorno da própria voz, tá? Outra coisa, a criança não aprende as primeiras palavras, tá? A criança, ela não altera o comportamento, tá? Isso no caso do bebê, ele não altera o comportamento diante de vozes familiares. Então ele tá chorando e a mãe fala com ele, o bebê que ouve, a hora que ele ouve a voz da mãe, ele para de chorar na hora, né? A criança que tem perda auditiva, não, ela não muda o seu comportamento diante de vozes familiares. Tá? A criança que apresenta alterações de fala, né? A criança maiorzinha, ela já começa a falar com muitas alterações, tá? Ou se não, se for uma perda auditiva mais acentuada, essa criança vai produzir sons que ninguém entende, tá? Também crianças distraídas, tá? Então você fala com ela e ela tá lá no mundo da lua, né? Ela tem dificuldade de concentração, então às vezes é uma criança que não tem uma perda auditiva também muito acentuada e tá lá na sala de aula, a professora tá falando e ela tá distraída porque ela perde informação auditiva e ela perde o interesse, né? Então ela fica distraída. Então é muito importante que as pessoas, né, que os adultos observem o desenvolvimento das crianças e qualquer sinal de perda auditiva, qualquer suspeita, né, de perda auditiva, leva no pediatra, né? O pediatra ele vai encaminhar para um otorrino, né, que é o médico que vai fazer toda a investigação da audição, ele vai solicitar os exames necessários, tá?
para investigar a audição dessa criança, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Universo da Audição pelo WhatsApp 016 99249 1681, tá? Ou podem perguntar no vídeo que eu respondo para vocês. Um beijo, fica com Deus.